Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando para mostrar esta toalha de rosto que eu fiz com este barradinho. Fiz dos dois lados da toalha, na parte de cima e na parte de baixo. Pode ser feito também em pano de prato. Já tem o passo a passo deste barradinho no canal, com a quantidade de caseado para qualquer tamanho de pano. Vou deixar o passo a passo dele fixado no primeiro comentário deste vídeo.